O tempo é um dos maiores mistérios para a física. Perguntas do tipo: poderíamos viver em um universo sem tempo? Podemos viajar no tempo? Intrigam cientistas ao redor do mundo. No meu caso, a dúvida que mais me fascina é: nosso nascimento, vida e morte poderiam ser parte de um filme já criado no espaço-tempo? Nos próximos minutos, vamos explorar a verdadeira natureza do tempo. E talvez isso mude completamente sua visão sobre quem realmente somos. A teoria da relatividade desmantelou a ideia de um tempo absoluto e universal, como imaginava Newton. No entanto, se pegarmos um pedaço desse tempo universal e o levarmos conosco, ele se torna nosso relógio pessoal, um marcador do tempo que nos arrasta, sem pausa, rumo ao futuro. Mas aqui está o detalhe: cada um de nós carrega seu próprio tempo. Embora pareça que ele transcorre de forma uniforme, se compararmos diferentes relógios, veremos que há variações sutis. Essa diferença foi comprovada com relógios atômicos. O tempo não passa da mesma forma em todos os lugares. A gravidade deforma o espaço ao seu redor e faz com que o tempo se dilate. Da mesma forma, a velocidade com que nos movemos também afeta o tempo. E essa distorção se torna ainda mais intensa conforme nos aproximamos da velocidade da luz. Curiosamente, nenhuma das equações da física prevê que o tempo deve fluir em uma única direção. Mas se é assim, por que sentimos o tempo passar do passado para o futuro? Algo parece não fazer sentido, porque para nós, essa experiência é óbvia. Por exemplo, um ovo se quebra ao cair no chão, mas nunca vemos os cacos se juntando para formar um ovo intacto. O gelo derrete em temperatura ambiente, mas jamais testemunhamos um copo de água se cristalizar espontaneamente. O passado desaparece, mas permanece guardado na memória. O presente é o que vivemos agora, e o futuro, bem, não temos nenhuma lembrança dele. Isso nos dá a sensação de que o tempo tem uma direção, que ele flui em uma direção, mas segundo as equações da relatividade, essa ideia pode estar equivocada. O tempo não flui, ele faz parte de um único bloco contínuo de 4 dimensões, o espaço-tempo. Para visualizar isso, imagine o espaço-tempo como uma enorme barra de pão de forma. Se cortarmos esse pão em fatias, cada uma delas representará um instante no tempo, um agora para um observador específico. Para esse observador, ou se preferir para essa pessoa, a sucessão das fatias cria a ordem cronológica em que os eventos acontecem. Agora, se reunirmos todas as perspectivas possíveis, observadores diferentes em tempos diferentes, de passado a futuro, teremos a totalidade do espaço-tempo, desde o começo até o fim do universo. Isso significa que não existe um agora universal. Cada observador tem seu próprio tempo, sua própria fatia dessa grande barra de pão cósmica. E como estamos dentro desse espaço-tempo, jamais teremos uma visão externa dele. Mas se pudéssemos ver, o que enxergaríamos seria um grande bloco estático, como um filme composto por milhares de quadros congelados. Se pudéssemos visualizar o espaço-tempo inteiro, veríamos nossa vida inteira já desenhada ali, do início ao fim. O mesmo valeria para toda a história do universo, a criação e a morte da nossa galáxia, o nascimento e o fim do Sol, o surgimento e o destino da nossa civilização. Tudo já estaria lá, gravado nesse grande bloco do espaço-tempo. Podemos trocar a analogia da barra de pão por algo mais visual, um projetor de cinema. Imagine que uma luz ilumina cada fatia de tempo, uma após a outra, criando a ilusão de que o presente está se desenrolando diante de nós. Dessa forma, cada observador teria seu próprio agora, como se estivesse assistindo a um filme quadro a quadro. O problema é que, por mais intuitiva que essa ideia pareça, os cientistas nunca encontraram essa luz nas leis da física. Não há nada que impulsione o tempo para frente, de fatia em fatia. Pelo contrário, as evidências sugerem que toda a barra do espaço-tempo, passado, presente e futuro, já existe como um todo. Agora vem a parte realmente estranha. Segundo as equações da física, um copo de água poderia sim voltar a formar cubos de gelo à temperatura ambiente. Um copo quebrado poderia magicamente se recompor. Isso é possível porque as leis fundamentais da física são simétricas no tempo. Ou seja, os eventos poderiam teoricamente acontecer em qualquer ordem. Essa propriedade é chamada de simetria de inversão temporal. Mas se é assim,
Por que nunca vemos um gelo se refazendo ou um ovo quebrado se remontando sozinho? Isso nos leva a uma conclusão bizarra. O fluxo do tempo, como o percebemos, é uma ilusão. O que chamamos de passagem do tempo nada mais é do que um efeito emergente da maneira como processamos a realidade. Na prática, toda a realidade, passado, presente e futuro, já existe igualmente. O que chamamos de agora é somente uma fatia desse grande bloco do espaço-tempo. Isso significa que não há um presente absoluto. Cleópatra, Machado de Assis, as pessoas que viverão no ano 3000, todos existem, mas em fatias de tempo diferentes das nossas. Você não os vê porque simplesmente não compartilha o mesmo agora que eles. E agora vem algo ainda mais perturbador. Nada do que você vê está realmente no seu presente. Tudo o que percebemos já aconteceu no passado. Isso porque a luz leva um tempo para chegar até nós. Você está vendo este vídeo com um atraso de 1 bilionésimo de segundo. A Lua, como era há 1,3 segundos. O Sol, com um atraso de 8 minutos e 5 segundos. Quanto mais longe olhamos, mais estamos enxergando o passado. Se quisermos criar uma imagem mental do universo agora, precisaríamos esperar até que a luz de todos os pontos chegasse até nós. E isso levaria bilhões, talvez trilhões de anos. Nossa percepção do presente é, na verdade, uma atualização contínua de informações atrasadas. Esse jeito de pensar muda completamente nossa visão de realidade. Como vivemos no mesmo planeta, com velocidades relativas quase idênticas e dentro do mesmo campo gravitacional, experimentamos o tempo de maneira muito parecida. Mas se duas pessoas estiverem em galáxias diferentes, viajando a velocidades distintas, seus agoras podem ser completamente diferentes. Na relatividade, o espaço-tempo não é uma estrutura fixa. Ele pode ser dobrado, distorcido, esticado. Assim como aceitamos que o espaço físico existe por inteiro, devemos aceitar que o tempo também já está todo lá. Como Einstein disse, para nós físicos, a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, ainda que persistente. E aqui chegamos a uma conclusão inquietante. Todos os eventos da nossa vida, nascimento, crescimento, morte, já estão fixados em pontos específicos do espaço-tempo. Estamos apenas percorrendo esse caminho como se estivéssemos assistindo a um filme projetado quadro a quadro. Isso levanta uma questão filosófica profunda. Se o futuro já está escrito, o livre-arbítrio realmente existe? Somos apenas passageiros de um rio, levados por sua corrente. Se conseguíssemos enxergar esse rio de fora, veríamos sua origem e seu fim, como um observador que assiste a um filme já finalizado. O filme Interestelar retratou essa ideia de forma brilhante. O passado continua existindo, o futuro também. Ele simplesmente é, mesmo que para você ainda não tenha acontecido. O amanhã já está lá, nós apenas não conseguimos nos lembrar dele. Com isso, outra questão surge. Pode-se prever o futuro? Está tudo determinado? A física clássica de Newton nos ensina que o universo é regido por leis imutáveis. Se soubermos todas as condições iniciais de um sistema, podemos prever exatamente o que acontecerá. Ou seja, em um mundo puramente newtoniano, o futuro já estaria traçado. Esse determinismo funciona bem para objetos macroscópicos, especialmente quando não precisamos de uma precisão extrema. Einstein, por sua vez, também acreditava fortemente no determinismo, e suas equações da relatividade permitem prever diversos fenômenos cósmicos com grande precisão. Mas então veio a mecânica quântica, e tudo mudou. No mundo subatômico, as partículas se comportam de maneira imprevisível. Não podemos dizer exatamente onde um elétron estará, apenas calcular probabilidades. Esse nível de aleatoriedade trouxe uma nova perspectiva para a física moderna. O universo pode não ser completamente determinista, e o observador tem um papel fundamental no que percebemos como realidade. Isso significa que, apesar de muitas leis físicas permitirem previsões altamente precisas, ainda há margem para a aleatoriedade, especialmente em longos períodos de tempo. Pequenos detalhes podem gerar enormes diferenças no desenrolar dos eventos. Além disso, muitos fenômenos microscópicos dependem de efeitos quânticos. Se a realidade é governada por esses princípios, isso pode sugerir que existe algum grau de livre-arbítrio. Mas até que ponto? Se você achou a relatividade difícil de entender, prepare-se, porque a visão quântica do tempo é ainda mais aleatória.
Mais uma vez, a física, agora a quântica, nos diz que o tempo, como o concebemos, pode ser uma ilusão. Na mecânica quântica, passado, presente e futuro podem existir simultaneamente, em um estado de superposição. E o mais estranho de tudo, causa e efeito podem se inverter. Isso já foi observado em experimentos com a famosa experiência da dupla fenda, onde uma partícula pode existir em vários estados ao mesmo tempo, até que seja medida. No momento da observação, a partícula decide em qual estado estará, como se o ato de medir influenciasse não apenas o presente, mas também o passado. Com isso surge a pergunta: será que o espaço-tempo como o conhecemos só existe porque nossa consciência o percebe? Se ninguém estivesse aqui para observá-lo, haveria tempo? Talvez o que chamamos de passagem do tempo seja, na verdade, uma evolução da consciência dentro de uma gigantesca rede quântica. E por isso não podemos voltar ao passado, porque já ultrapassamos aquele nível de percepção. Essa ideia nos leva a um conceito ainda mais intrigante. E se a realidade não for uma só, mas sim um conjunto infinito de possibilidades? Nosso cérebro poderia estar constantemente sintonizando diferentes realidades, como se estivéssemos escolhendo uma estação de rádio entre inúmeras transmissões possíveis. Imagine que o universo inteiro esteja transmitindo infinitas frequências ao mesmo tempo. Sua consciência, então, escolheria uma delas e criaria sua própria realidade a partir disso. Se for assim, estamos vivendo um sonho em que tudo já aconteceu, e nossa mente apenas percorre as possibilidades disponíveis. Ou seja, você já nasceu, já viveu e já morreu. Tudo já está lá, esperando para ser percebido. Isso pode parecer perturbador, mas também fascinante. Sei que alguns de vocês irão falar que essa última ideia é muito filosófica, porém, existem estudos nesse sentido e estão cada vez mais robustos. E para encerrar, nada melhor do que as palavras do próprio Einstein, escritas em uma carta para a família de seu grande amigo Michele Ângelo Besso, após sua morte. Agora ele partiu deste estranho mundo um pouco antes de mim, mas isso não significa nada. Sabemos que o tempo é apenas uma ilusão, ainda que uma ilusão muito persistente. Einstein faleceu apenas 1 mês e 3 dias depois de seu amigo. Quer continuar a explorar o cosmos? Apresentamos a vocês nosso e-book, O Guia Definitivo do Sistema Solar. Nele você terá acesso exclusivo a imagens e conhecimentos deslumbrantes. Neste e-book, exploramos os nossos planetas vizinhos, algumas de suas luas, o Sol e, claro, a nossa casa, a Terra. Combinando explicações claras e acessíveis com imagens lindas, esse guia foi cuidadosamente elaborado para proporcionar uma experiência de aprendizado imersiva. Também temos um e-book para iniciantes, o Explorando o Cosmos, um guia para iniciantes em astronomia, feito especialmente para quem está dando os primeiros passos na exploração do universo. Neste guia, abordamos desde a introdução à astronomia, as estrelas e constelações, as galáxias, eventos astronômicos e muito mais. Os links para adquirir ambos os e-books estão na descrição e no comentário fixado deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar sua opinião nos comentários e ativar o sininho para receber notificações de nossos próximos conteúdos. Por hoje ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.